Qual é o real significado de falhar? É não atingir algum objetivo definido previamente? É concluir uma meta estabelecida, mas errar em algum aspecto no meio do processo? Bom, hoje a gente vai entender o real significado da palavra falhar e como podemos aprender lições valiosas através dela. Tudo isso a partir da ótica de um dos melhores personagens já criados no universo de Naruto, Shikamaru Nara. Shikamaru é um ninja preguiçoso, que o seu maior sonho é se tornar uma nuvem, mas que apesar disso é um dos personagens mais inteligentes da obra, demonstrando suas habilidades de grande raciocínio ao decorrer do anime, como é apresentado na luta dele com a Temari no exame Chunin, na perseguição do Gaara, que ele serviu de isca para atrasar os perseguidores da Aldeia do Som, e mais pra frente na saga de resgate ao Sasuke, onde Shikamaru se provou ser um grande líder, comandando a sua equipe de uma forma muito inteligente, mas que por falta de experiência e em conjunto com as condições desfavoráveis e os inimigos sendo os mais fortes que todos enfrentaram até então, resultou com a falha total da missão. Mas para entender tudo o que ocorreu até chegar nesse ponto, a gente tem que analisar mais a fundo o que rolou antes e durante a missão, até chegarmos ao fim dela. Bom, em Naruto, de forma resumida, existem, entre aspas, 4 diferentes cargos de ninjas, ranqueados na seguinte ordem: Genin, ninjas que fazem as missões mais básicas; Chunins, ninjas considerados intermediários; Jonins, ninjas de elite; e os Kages, que são os líderes da sua vila, sendo geralmente ninjas extremamente fortes. Naruto, Sasuke, Shikamaru e os outros personagens que são apresentados na obra são meros genins, que para crescerem como ninjas participam do chamado Exame Chunin, exame esse que foi separado em 4 diferentes etapas, sendo a prova escrita, a fase da Floresta da Morte, as preliminares e as finais. Apesar de ter acontecido a invasão de Konoha no meio das lutas, Shikamaru acabou sendo o único ninja que se tornou Chunin entre os finalistas, por conta da sua luta contra Temari, pois demonstrou ter um QI acima da média, mesmo tendo desistido no final da luta. Posteriormente, depois de muito acontecimento na história do anime, Sasuke acaba aceitando ir até Orochimaru em busca de mais poder, para conseguir realizar a vingança dele contra o Itachi. Por meio da Sakura, a Tsunade acaba sabendo de toda essa história e prontamente arquitetou uma missão de resgate para evitar que Orochimaru tomasse poder sobre o Sasuke. Mas como na Vila da Folha todos os Jonins, os ninjas de elite, estavam em outras missões, inclusive Kakashi, Gai, etc., restou somente para um Chunin tomar a frente e liderar o resgate, sendo Shikamaru escolhido para liderar e criar uma equipe de resgate, formada por Naruto, Neji, Choji, Kiba e o próprio Shikamaru à frente deles. A partir daí, iniciou de forma oficial a missão de resgate. Shikamaru posicionou de maneira estratégica toda a equipe a fim de minimizar qualquer tipo de surpresa deixada pelos inimigos da Aldeia do Som, os 4 maníacos comandados por Orochimaru, e mais pra frente acaba aparecendo um 5º membro, sendo o mais forte e poderoso de todos, o Kimimaro. Com o passar da missão, cada membro da equipe se viu obrigado a entrar em diferentes batalhas individuais com o Quarteto do Som, ficando separados para atrasar os inimigos e finalmente conseguir chegar ao Sasuke quanto antes. Choji, Neji, Kiba e Naruto ficaram à beira da morte por conta das suas batalhas, e provavelmente a maioria ia acabar sendo morto se não fosse a chegada dos reforços do Gaara, Temari, Kankuro e o Rock Lee. 3 personagens que até pouco tempo eram inimigos da Aldeia da Folha, e o próprio Rock Lee, que tinha saído escondido do hospital porque ele tinha acabado de ser proibido pela Tsunade de participar da missão do resgate por conta dos ferimentos que ele ficou depois da batalha contra o Gaara. Tendo Rock Lee e o Gaara substituindo Naruto na luta contra o Kimimaro, que era o ninja mais forte do Quarteto do Som, Temari, que acabou ajudando o Shikamaru, que ia perder a sua luta bem no finalzinho por conta da falta do chakra, e o Kankuro, que acabou ajudando o Kiba, que estava realmente à beira da morte. Por terem sido os primeiros a lutarem, Choji e Neji não tiveram ajuda de nenhum desses reforços que eu falei, mas no fim das contas cada um venceu a sua própria luta, mas pagaram um grande preço por isso, e foram os membros que mais ficaram feridos com toda essa missão. E posteriormente é mostrado que Naruto consegue chegar finalmente ao Sasuke, só que como o Sasuke estava indo por vontade própria, Sasuke acaba lutando com Naruto e revelando o real poder da marca da maldição, sendo essa a luta mais memorável de todo o anime do Naruto clássico, mas que no desfecho dela o Naruto acabou perdendo pro Sasuke, que por fim deixou o Naruto vivo, mas acabou riscando a sua própria bandana no final, abandonando a Vila da Folha e realmente unindo forças com o Orochimaru. No fim das contas, a missão comandada pelo Shikamaru foi um total fracasso. Não conseguiu resgatar o Sasuke e a sua equipe quase toda ficou à beira da morte. Nessa hora, Shikamaru entendeu o tamanho do fardo e a responsabilidade que é ser um líder, enxergando o real dilema do que é ser um líder, o que é estar à frente de uma equipe
equipe liderar eles, realizar uma escolha mal feita que pode gerar inúmeras consequências irreversíveis, seja para ele mesmo ou para algum membro da sua equipe. Bom, todos nós estamos sujeitos a erros, seja por imprevisto ou por alguma ação mal calculada. Em algum momento a gente vai acabar errando, e o real problema disso é quando a gente erra no momento em que mais precisam da gente, no momento mais importante da nossa vida, ou no caso do Shikamaru, que por sucessivas ações que desfavoreceu toda a sua missão, acabaram resultando em quase alguma fatalidade ainda maior com algum amigo seu. Nesse momento, Shikamaru começou a se questionar e chegou à conclusão que ele não nasceu para se tornar um shinobi, que por sua culpa, a maioria dos seus amigos estavam quase mortos e a pessoa que ele foi resgatar acabou se unindo com o próprio inimigo que atacou a Vila da Folha há pouco tempo. Por um momento, por conta de tudo isso que estava passando na mente dele, Shikamaru acabou desistindo de todo o caminho que ele trilhou até agora por conta de uma missão fracassada. Foi quando seu pai, Shikaku, deu uma das maiores lições de toda a obra, mostrando que se ele desistisse de tudo, o mundo ainda continuaria andando para frente, que os seus amigos, depois de se curarem, iriam ser mandados para outras missões, talvez até piores do que essa que eles passaram, e iriam ser comandados por outros ninjas, podendo até perder a vida a qualquer momento nessas missões. E a única coisa que Shikamaru precisava fazer para evitar tudo isso era ele enfrentar a sua própria falha de cabeça erguida e aprender a como superá-la, para se tornar cada vez um líder melhor, concluir missões que são passadas por seu pelotão, construir estratégias melhores e, o mais importante, poder evitar os riscos sofridos pelos seus próprios amigos nas futuras missões. E esse é o real dilema do que é ser um líder: é falhar, aceitar e não poder desistir jamais, porque existem pessoas que precisam de você, independentemente de qualquer erro que você cometeu no seu passado. É necessário seguir em frente, adiante e estar preparado para futuros fracassos, que com certeza vão ocorrer em algum momento, mas que com a mentalidade e o preparo certo, vai ser somente mais um pequeno degrau a ser alcançado. Depois de toda essa conversa com seu pai, Tsunade aparece e fala a verdade para Shikamaru, mostrando que a missão dele foi um fracasso, mas deixando claro que todos os membros da equipe estavam vivos, e isso era o mais importante naquele momento. E se não fosse pela presença do Shikamaru, provavelmente essa missão nem iria ter chegado tão longe. Todos os membros teriam morrido antes mesmo de chegarem ao Sasuke, sendo a missão fracassada pela própria vontade do Sasuke, pela sede de vingança dele, por ter ido por si próprio até Orochimaru. Shikamaru foi enviado para uma missão que dificilmente iria dar certo, e mesmo assim ele conseguiu chegar perto de concluí-la, mesmo tendo se tornado um Chunin há pouco tempo e ter uma equipe formada apenas por genins. Mas mesmo com esse quase sucesso, só por conta de um fracasso, ele acabou duvidando da sua própria capacidade, de tudo que ele trilhou até aquele momento para se tornar um grande shinobi, para se tornar um grande ninja para a Aldeia da Folha. E isso reflete bem a nossa realidade mesmo, porque quando a gente falha, a gente fica com aquilo na cabeça, aquilo fica corroendo a gente, e quando a gente acerta, a gente curte só aquele momento e depois acaba esquecendo. Nós criamos a própria armadilha que a gente cai posteriormente, fazendo 2 pesos e 2 medidas para o fracasso e o acerto, sendo um fracasso um peso totalmente desproporcional, e a gente pegando aquele fracasso para definir o que a gente já foi, o que a gente é, o que a gente vai ser, esquecendo de todas as batalhas que você trilhou até aquele momento, todas as vitórias que você conquistou, e se definindo apenas por um erro, por um fracasso ou por uma falha que você cometeu em algum momento da sua vida. Se você em algum momento estiver preso em algum erro que você cometeu, pensa e analisa o que aconteceu para você chegar nisso, para você chegar nessa falha. O melhor que você pode fazer nesse momento é aprender com você mesmo. Porque se você ficar estagnado no mesmo lugar por causa de algum errinho que você cometeu, o mundo ainda vai continuar girando, o tempo ainda vai continuar passando. E você vai ficar parado, você vai ficar se baseando somente em um erro. Você vai se definir por uma falha que você cometeu. Você não precisa ser o líder de uma equipe, você não precisa ser o líder de um grande grupo. A única coisa que você tem que fazer é ser o líder da sua própria vida. Lidar com as consequências dos seus atos, com os erros que vão acontecer e seguir em frente. Isso que define o que é a vida. Seja seu próprio líder e admire as nuvens de vez em quando, meu mano. A vida é muito curta pra gente ficar preso somente a erros, fracassos e afins. Curta ela. Shikamaru, sua missão foi um fracasso. Porém, todos estão vivos. E é a coisa mais importante. Da próxima vez, a missão vai ser perfeita. Bom, se você gostou do vídeo, eu te convido a assistir os outros vídeos que tem aqui no canal. Se inscreva nele e dá aquela força pra gente. Deixa o seu gostei e a gente se vê na próxima, parceiro. Muito obrigado por ter assistido até aqui.